ela tem uma vida. Se as pessoas começam a atacá-la e a gente sabe que o potencial da internet hoje em dia, né, como aparece no próprio filme, é muito destrutivo, a gente sabe que as pessoas podem destruir uma vida. Então, ali naquele momento, a melhor decisão para ela, de fato, era se afastar dele e não investir nesse relacionamento. Olá, meu nome é Raquel. Olá, eu sou Mira. Nós somos psicólogas clínicas. E hoje a gente vai começar o nosso especial Dia dos Namorados com um lançamento fresquinho da Amazon Prime com uma atriz que a gente ama de paixão. Uma ideia de você. Então, o filme foi polêmico, vocês já devem ter ouvido falar, mesmo que vocês não tenham assistido, que a Anne Hathaway é uma mulher mais velha que se começa a se relacionar com um homem mais novo, um rapaz. Eu não entendi a polêmica. Primeiro porque é Anne Hathaway. Não tem por que a gente questionar. Não tem Segundo, erro. que o filme é tão gostosinho, tão fofinho. É verdade. Não consegui nada para retocar. Não. Que possa ter induzido alguma coisa errada. E assim, a gente até conversou, né? A gente falou assim, tudo bem, é um pouco fora da realidade em alguns aspectos, mas não é pra ser real, gente. É uma comédia romântica. Nenhuma comédia romântica é realista, pelo amor de Deus. Sim. Né? Então, não se propõe a ser um documentário, nada disso. Baseado em fatos reais, é uma comédia romântica. E é isso. E é uma comédia romântica bem legal. Exatamente. Então, vamos começar falando sobre a relação dela com os homens que aparecem no filme, né? Então, a primeira coisa que a gente repara é como que é um desafio para ela ao longo do filme conhecer, de fato, homens interessantes, homens interessados, disponíveis da idade dela. É verdade, sim. A primeira coisa que a gente repara, um pequeno parêntese, é o susto que a gente tomou de ser... sim. De estar muito mais próxima da mãe do que da filha no filme, né? Sim. Aquela cena em que ela tá no festival de música e de repente você se dá conta e a Anne Hathaway está fazendo a mãe do filme, que você tem quase a idade dela. Meu Deus, mudamos de perspectiva. É um filme de uma millennium que é mãe. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa destacar. É verdade. Esse ponto é importante. Inclusive, tem uma cena, né, que o menino que ela que relaciona, o menino é ótimo, né? O rapaz, ele já é um homem, né? Ele tem 24 anos. O homem que ela se relaciona, ele é famosinho. Então, ele chega na loja dela e aí o funcionário fala assim, quem é esse? Aí a moça fala assim, é o fulano, em que mundo você vive? Aí ele, dos 30 anos. E eu fiquei, é verdade, eu não sei quem é mais ninguém hoje em dia, quem é famoso hoje agora. Dos jovenzinhos, né? Se a gente tivesse que pensar numa boy band atual, não sei. Eu não conheço ninguém. Eu só escuto Backstreet Boys. Mas vamos lá, então voltando para os homens do filme. Então, só retomando a ideia, né? Então, é isso. É difícil ela encontrar homens disponíveis, homens interessantes, homens que ela tenha alguma coisa em comum e que sejam, sei lá, né? Porque tudo bem que no filme sempre rola uma certa exagerada, mas todos os homens que ela conversa são extremamente egocêntricos e desinteressantes e desinteressados. Então, é muito complicado. Isso é uma realidade que a gente vê muito no consultório, né? Eu e Raquel não somos solteiras há bastante tempo, mas a gente vê muito isso no consultório com as nossas pacientes que são solteiras e que enfrentam exatamente essas dificuldades. Então, acho que é um ponto bem legal do filme de ter retratado, até porque muitas mulheres acabam achando que o problema está nelas, né? De que elas não são interessantes ou que elas não têm a sorte de encontrar com homens legais. E, na verdade, como o próprio filme mostra, isso acontece com muito mais mulheres do que as mulheres imaginam. Sim, exatamente. O segundo ponto que a gente percebe, então, tem a ver com o ex-marido dela. E, então, em algum ponto da história, ele atrai, então ela conta isso e eles se separam. Ele não quer mais ficar com ela, ela até demonstra que ela gostaria de ter tentado fazer dar certo, que ela queria ter ficado com ele, mas ele não quis. Então, ele sai de casa para ficar com a mulher que era amante dele. E aí, num determinado momento da história também, essa mulher não quer mais ficar com ele, porque aparentemente ele é realmente uma pessoa também muito desagradável. Mas enfim, isso não é o caso. Um homem típico da sua geração. Isso também. Então, ela não quer mais ficar com ele, e ela, inclusive, né, até vai contar pra personagem principal, eu vou me separar dele. E aí ela pergunta, por que você tá me contando isso? E aí ela fala assim, porque eu quero que você saiba a verdade. Ou seja, né, mais uma evidência que temos de que ele iria mentir, provavelmente. Ele ia dizer, não, eu que deixei ela, eu que não quis mais, foi de comum acordo, né? E de que tão logo ele termina, ou na verdade a menina termina com ele vai, volta, né, pra casa da Solene e tenta lá, né, marcar o território dele. Não, porque ela é minha esposa. E, opa, você não lembrou disso quando você atraiu e
rompeu com ela, né? Então, como essa marcação de território masculina, ela é bem representada ali no filme, e como ele fica desconcertado quando ele chega e se depara com o rapaz, que obviamente eu não lembro o nome, e que estava lá, né, como integrante da casa, da rotina, enfim, funcionando como namorado dela. Sim, exatamente. E aí temos essa competição também, né? Que acontece aí naquela cena. Mas é muito legal ver que ele tá competindo, mas o rapaz não. Sim. Claramente ele está confiante de que ele tem espaço ali, que o espaço dele tá seguro e que ele não precisa competir com aquele homem. Que chegou ali do nada, querendo cair de paraquedas. De paraquedas. Então, isso também é legal. Um outro ponto que também envolve essa relação entre mulheres e homens, né, essa relação amorosa, é o como ela vê a relação deles, né, a Solene com o cantor da banda. E uma das primeiras coisas que ela, quando eles brigam, que ela vai dizer que tem vergonha, e ela tá muito preocupada com a opinião da filha dela, né? Tipo, o que a filha dela vai pensar sobre essa relação. E é uma opinião muito justa, né? Porque ela tem uma relação muito íntima, ela tem uma relação de responsabilidade com a filha, então valeria a pena que a filha estivesse de acordo, ou enfim, que entendesse essa questão. E muito a gente vê que ela termina justamente porque ela tem medo do que a filha vai reagir. Mas ele, né, a questiona de alguma forma, mas quem é que precisa prestar, né? Você tem medo das pessoas julgarem? E ela já estava sendo julgada, né? Não é que ela estava tirando esse medo do nada. Sim, exatamente. Inclusive, a vergonha dela vem de um lugar muito justo, né? Então, quando ele pergunta, você tem vergonha de mim? E ela fala que não é que ela fala que sim, porque também é para terminar, né? Tem todo aquele drama da cena, mas é uma vergonha da situação, né? Porque é isso, ela já tinha sido julgada pela assistente deles, eu não sei o que ela é exatamente, agente, não sei, dentro do avião. Ela sabe a realidade, né? Ela é uma mulher de 40 anos, então ela sabe que mulheres mais velhas são julgadas quando se relacionam com homens mais novos. Ela sabia que isso ia acontecer. Aconteceu. E aconteceu, exatamente. Que teve a cena da piscina. Isso, e aí ainda tem os amigos dele que também dão a entender ali que ele sempre gostou de mulheres mais velhas, você é só mais uma. Então, meio que tentando também cutucar, alfinetar de alguma forma, fazer uma zombaria, né? Então, não fica uma coisa bastante ofensiva, bastante constrangedora. Olhe, por favor. Eu sei. Agora que você tá com a Solene, você é um senhor de meia idade. Sabia que antes de você aparecer, ele agia como popstar de verdade? Você fala qualquer merda que passa pela sua cabeça? Picolé. E então todo o contexto em que eles vão vivendo, que já é muito pequeno, porque eles não estão abertos para o mundo, eles estão muito restritos ali aos amigos dele, às pessoas da vida dele. Se nesse contexto tão pequeno ela já foi tão julgada, ela já se sentiu tão constrangida, imagina indo para o mundo e indo para o mundo dela também, sabe? E é o que acontece, né? Porque de fato, quando vazam as fotos, a vida dela vira de ponta cabeça. E esse julgamento, né? Ela é xingada na internet, humilhada das mais diversas formas. Enfim, as pessoas só conseguem pensar coisas ruins sobre ela e acaba sobrando para a filha, né? A filha que a princípio apoiou e que tinha alguma noção do que poderia, né? Tem a cena em que ele está explicando, vai acontecer isso, isso e isso. A menina diz, não, tudo bem, eu topo, né? Ali, torcendo pela felicidade da mãe. Chega um momento que é tão pesado que a própria menina diz, opa, preciso ficar longe disso. E aí é onde vem um segundo término do filme. Isso. E aí é quando ele pergunta pra ela, você não vai lutar pela gente? E aí não é uma pergunta justa. Eu entendo que tem toda... A gente contextualizando, ele tem 24 anos, é diferente, ele não tem tantas preocupações ainda, tantas responsabilidades, ele não tem essa experiência, né, de vida que ela tem. Ele não tem muito o que perder, porque a vida dele tá igual, ele exatamente. Já era, né, astro de música. Ele é homem, ele é novo, então ele não vai ser o que vai ser julgado. Pelo contrário, nossa, tá pegando uma mulher mais velha, não sei o quê, né? Tem toda uma questão aí, uma construção. Então ele pergunta, e não é uma pergunta justa, porque ela tem que ser responsável
responsável pela filha dela, ela tem que ser responsável Pelo bem-estar dela. pelo bem-estar dela, tem que ser responsável pela reputação, porque ela tem uma loja, ela tem uma vida. Se as pessoas começam a atacá-la e a gente sabe que o potencial da internet hoje em dia, né, como aparece no próprio filme, é muito destrutivo, a gente sabe que as pessoas podem destruir uma vida. Então, ali naquele momento, a melhor decisão para ela, de fato, era se afastar dele e não investir nesse relacionamento. Até porque é um relacionamento público, né? Se fosse um relacionamento, se ele não fosse famoso, ainda tivesse um julgamento aqui e outro ali, mas não tivesse também tantos obstáculos. Exato. Então, embora muito difícil, realmente pareceu pra gente uma boa escolha, né? Tendo em vista a saúde dela e da filha. E um outro ponto, para além dos relacionamentos que o filme trouxe, que a gente achou muito legal, porque retrata muito as vivências de mulheres da idade dela, né? Mulheres com mais de 30 anos, que foram 2 cenas específicas, né? A cena da piscina, em que ela tá ali, pega um biquíni, super animada, e quando ela olha as outras meninas já de biquíni, ela simplesmente vai trocando de roupa, até que ela vem toda vestida, né? Que é um comportamento, infelizmente, muito comum, né? Muitas mulheres, conforme a gente vai ficando mais velha, são cobradas de ter um corpo muito jovem, e, obviamente, como isso não é possível, passam a ter vergonha do próprio corpo e querem esconder. Então, ela faz um retrato do que ainda hoje acontece e que é problemático, porque ela não estava ali conseguindo usufruir daquele momento agradável que era tomar banho de piscina, né? Então, esse é o primeiro ponto. Sim, isso porque ela, em tese, tem um corpo padrão. Exatamente. Né? Ela é super magra, ela é super, não sei como é que eu posso dizer, mas ela tem o corpo padrão. E mesmo assim ela ainda fica incomodada. E a gente sabe que é uma realidade, né? Sim. Mesmo mulheres que têm o corpo padrão não conseguem se reconhecer dentro desse corpo porque cresceram ouvindo de que não era o suficiente. E ainda ouvem, né? A gente ainda tem muita cobrança sobre corpos na internet. Então, mesmo mulheres que são famosas, que são reconhecidas pela sua beleza, vez ou outra são criticadas pelo seu corpo por questões naturais do próprio corpo. Então, acho que eles não discutem muito isso, mas é uma levantada de bola interessante do filme. E tem a segunda, que é logo no começo, que é a mais legal de todas. É uma cena muito legal mesmo. Tem um momento em que ela interage com o ex-marido e com a atual namorada dele. E eles perguntam, né, umas coisas pra ela, chamam ela pra jantar, enfim, falam algumas coisas com ela. Na hora ela dá uma gaguejada, ela dá uma hesitada, ela dá uma resposta curta e consegue ir embora. E aí, uns momentos depois, quando ela chega em casa, aparece ela na frente do espelho, tendo altas discussões, dando altas respostas pra eles, assim. Só que é o que acontece muito com a gente, né? Alguém fala alguma coisa, a gente só vai pensar numa resposta muito boa quando a gente tá tomando banho, quando a gente tá horas depois, já passou. E aí você fica, por que eu não pensei nisso na hora? Não, eu não posso ir na sua casa. Tem outras coisas rolando. Eu tenho uma vida. Tenho planos. Vou fazer coisas no fim de semana que você nem imagina. Vou fazer coisas que você nunca faria, Daniel. Curtiu minha roupa? Ai, jura? Ai, caramba, isso significa tanto pra mim. Isso faz eu me sentir bem melhor pelo fato de você ter destruído a porra da minha vida. Porque na hora tinha pressão. Esse exatamente. é o ponto, né? E aí, quando a gente tá depois, a gente tem tempo, a gente tá sozinha, então a gente consegue refletir 10 milhões de vezes sobre o que poderia ser falado ou não. Então, muita gente se culpa, assim, moço, mas eu nunca consigo na hora responder. Isso é uma habilidade treinada, né? Então, quando a gente, desde muito nova, ou a partir de um momento da vida, se propõe a ser mais assertiva e menos passiva no que está sendo falado, essas respostas passam a ser mais naturais, mas ainda assim, em momentos mais delicados como esse, né? Ela ainda estava muito, muito doída em relação ao ex-marido, né? Aquela situação ali de ter sido trocada por aquela outra mulher. Então, isso ainda demandava muito, mexia muito com ela. É muito, muito, muito comum que a gente não tenha a melhor resposta naquele momento. E depois a gente fica com todas as melhores que a gente já consegue pensar. E é muito fácil que as pessoas acabem se culpando por isso. Então fica aqui o alerta, e eu acho que foi muito legal ter essa cena no filme justamente por isso, que não acontece só com você, né? Isso é extremamente natural. Quanto mais delicada for a situação, maior a chance de você não ter uma resposta bate-pronto, adequada, porque não dá para pensar, né? A gente só consegue tentar sair, né? Fugir daquela situação o mais rápido possível. Isso. A gente tem só uma reação, né? A gente não tem uma resposta. Então é muito mais automático e não tanto
reflexivo. Exatamente. E no último ponto, que é muito legal do filme, né? Uma reflexão que não fica posta em palavras, mas é a grande reflexão do filme, que é: será que vale a pena se abrir de novo para alguém? Né? Será que vale a pena ser vulnerável? Exatamente. Então tem uma conversa que ela tem com eu acho que o nome dele é Reis, eu lembrei agora. No final do vídeo eu lembrei, gente. Então ela vai conversar com ele e eles estão falando sobre isso, né? Qual que é o pior que pode acontecer se você confiar em alguém, se você for vulnerável, se entregar. E aí é quando ela conta a história do casamento dela que acabou na traição. E que ela saiu muito magoada, saiu muito machucada. Mas o interessante, né? O legal é que, assim, o filme mostra exatamente isso. Não só esse, mas vários outros, né? Que até a pior das hipóteses a gente pode superar. A gente consegue passar por aquilo. Óbvio, sofre, é doloroso, é ruim, é desagradável, mas a gente consegue superar aquilo. Então, será que realmente é a pior das hipóteses? Será que realmente é tão ruim assim? Fica o questionamento. E aí, claro que no final do filme a resposta é: não é tão ruim, porque ele magicamente aparece lá 5 anos depois. E ele Com 30 anos. E vão, supostamente, viver juntos, né? Como um bom filme de comédia romântica. Eles viveram a fanfic que todo mundo da adolescência queria viver. Pegar o menininho da boy band e ser feliz pra sempre. Então, inspirado nesse junho, né, o mês do Dia dos Namorados, se você gosta de uma comédia romântica, a gente super indica esse filme. Muito legal, muito levinho, muito gostosinho de assistir. E se você gosta de comédia romântica, veja todos os nossos vídeos desse mês, porque a gente vai falar só delas. Foi o mês mais legal de assistir filme. Até agora. Pois é. Temos planos. Então, deixa um comentário aqui se você gostou do filme, se você achou alguma coisa esquisita. Curte o nosso vídeo, compartilha com aquela pessoa que vai gostar de ver esse filme e que vai gostar da nossa análise. Não esquece de se inscrever e de interagir bastante com a gente. Até a próxima. Até!